Graça e paz, eu sou a Bispa Janda, estou aqui para mais um culto de Shabbat. Amém? Nós vamos hoje ter como tema do nosso culto: o pecado nos afasta de Deus. Amém? Vamos ler lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 19 ao 23. O versículo 19 de Romanos 6 diz assim: falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade, para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Amém? A palavra está dizendo, o apóstolo Paulo está exortando aos romanos convertidos, naquela época. E ele diz assim: falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. Então, isso quer dizer que eles eram recém-convertidos, pessoas que recentemente aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que estavam caminhando no início, iniciando a sua caminhada com Jesus. E ele continua falando: no passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. É o que acontece com a nossa vida. Quando nós saímos do pecado, vamos dizer assim, para vir para Jesus, a gente ainda não sabe ao certo como andar, ao certo muito bem o que fazer, o que é certo, o que é errado. Porque ele diz que quando nós estamos vivendo uma vida sem Jesus, a gente se entrega totalmente ao pecado. E a gente vive uma vida imoral. O que para a gente pode não ser imoral, mas para Deus é. E ele continua dizendo: entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. O que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, viva como você vivia sem Ele. Se entregue, leia a palavra, tente conhecê-lo e viva a vida nos caminhos de Jesus da mesma maneira que você vivia quando você vivia no pecado. De que maneira? Se dedicando. Porque quando a gente não conhece Jesus, a gente vive uma vida muito, badalada, muito cheia de eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida. E ele diz: viva da mesma maneira, mas seguindo os caminhos do Senhor, com a mesma força, com a mesma vitalidade, com a mesma vontade. No versículo 20 ele diz: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. No versículo 21 ele diz: porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna e não mais a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, às vezes as pessoas falam assim: vocês crentes são engraçados. Vocês costumam dizer: quando eu era do mundo, por acaso vocês saíram do mundo? Nós costumamos nos referir a isso, quando eu era do mundo, no sentido espiritual, não é no sentido físico. Porque no sentido físico nós continuamos no mundo, nós sabemos disso. Continuamos vivendo na mesma casa, na mesma cidade, no mesmo bairro, não é verdade? Mas espiritualmente nós somos novas criaturas. E as coisas que nós costumávamos fazer, que tendo consciência que desagrada ao Senhor, nós não fazemos mais. Então quando nós falamos que na época que nós éramos do mundo, nós estamos falando de um mundo espiritual. Um mundo onde nós fazíamos o que nós queríamos, sem se importar se agradava ou não a Deus. Mas quando nós conhecemos Jesus, Ele nos apresenta um mundo diferente.
Ele nos diz assim: eu apresento para vocês a vida eterna, o caminho da vida eterna. E quem não quer viver eternamente com o Senhor? A Bíblia diz que é o caminho da vida eterna, é o caminho para a morte, para o sofrimento eterno. E nós queremos estar com o Senhor eternamente, não é verdade? Então, Ele vem nos ensinar que viver sem os mandamentos, sem os ensinamentos do Senhor, é viver no pecado. Porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Morte física e morte espiritual. Nós morremos espiritualmente quando estamos no pecado. Mas por que nós morremos espiritualmente? Porque o Senhor, Ele não consegue estar perto do pecado, Ele não convive com o pecado. Quando você decide viver a tua vida no oba-oba, sem Jesus, sem viver os mandamentos de Jesus, você decide viver afastado de Deus. Vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Por que Deus fez isso? Por que Deus expulsou o homem do paraíso? Porque ele pecou. Qual foi o pecado de Adão? Adão decidiu ouvir a voz do inimigo e desobedecer ao mandado de Deus. Quando Deus criou Adão, criou tudo que tinha e disse: governa tudo. Mas daquela árvore ali, você não toca. Daquele fruto, você não come. Mas o que ele fez? Ele preferiu dar ouvidos a um outro mandado. Comeu, desobedeceu, e o que aconteceu? Ele foi expulso do paraíso. Ele perdeu a oportunidade de viver eternamente na presença do Senhor. E por conta do pecado, o Senhor se afastou de Adão. E é o que acontece conosco. Quando nós estamos no pecado, o Senhor se afasta de nós. A Bíblia diz lá em Isaías 59, no capítulo 1. Isaías 59, no versículo 1 diz assim: vocês estão pensando que a mão do Senhor está encolhida e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Você está ouvindo? São os nossos pecados que nos afastam de Deus. E ele diz mais: as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. São os nossos pecados, são as nossas iniquidades que nos afastam de Deus. Quando Jesus estava na cruz, quando Ele foi crucificado pelos nossos pecados, quando pregaram Jesus no madeiro, Ele recebeu todos os nossos pecados. O pecado da humanidade estava com Ele naquela cruz. E naquele momento, Ele diz assim: Pai, meu Pai, Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Ele sentiu que o Senhor se afastou dele. Sabe por que o Senhor se afastou de Jesus naquele momento? Porque Jesus carregava todos os nossos pecados. E onde há pecado, Deus não habita. E nós precisamos entender isso. Tem pessoas que dizem assim: ser crente é um saco, né? Porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode... Não é questão de ser crente, não. Servir ao Senhor é ter limites. Servir ao Senhor é ter direitos e deveres. Existem os mandamentos do Senhor. Existe aquilo que agrada ao Senhor e que desagrada ao Senhor. Nós temos a escolha.
O que nós queremos fazer? Agradar o Senhor e viver eternamente com Ele? Ou desagradar, viver uma vida desagradando a Deus e passar daqui para uma outra vida em sofrimento eterno? Isso é uma escolha que nós fazemos. Mas o Senhor, na palavra dele, ele ensina o caminho. A obediência. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí você diz para mim assim, mas todo mundo um dia não vai morrer? Vai, todo mundo um dia vai morrer. Minha avó costumava dizer, ninguém vai ficar para pedra, não é verdade? Todo mundo um dia vai morrer. Mas existem dois caminhos, você pode morrer um dia e o Senhor vir te ressuscitar para viver com Ele na glória. Ou você pode morrer um dia e esperar o dia do juízo para ser condenado. Tem pessoa que não acredita em inferno e em céu. E por conta disso, dessa descrença, o inimigo tem levado muita gente para lá. Mas eu quero te dizer que Jesus é o caminho para que nós possamos viver a vida eterna com Ele, saindo do pecado. E a palavra dele nos ensina. Nós sabemos o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. É simples. É só seguir os seus mandamentos, é só seguir a sua palavra. Tem uma passagem na Bíblia que ele diz assim, aquele que mentia não menta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. É mudar a sua maneira de viver. E viver para agradar o Senhor. Não porque você não quer ir para o inferno, não porque você quer ir para o céu, mas porque você o ama. E você não quer que Deus se afaste de você. Nós precisamos adquirir desejo, anseio de estar na presença do Senhor. E é maravilhoso isso. Mas quem pode nos ensinar? Jesus. Jesus pode nos ensinar a estar constantemente na presença do Senhor. Quando nós não conhecemos Jesus, a gente nem sabe direito se o que a gente está fazendo é certo ou o que a gente está fazendo é errado. Claro que existem pecados que todo mundo sabe que é pecado. Se você matar alguém, você sabe que matar é pecado. A Bíblia diz, não matareis, não roubareis. Você sabe, se você roubar, você vai estar pecando. Mas tem pecado que você não sabe. E você precisa aprender com o Senhor. Você pode viver uma vida maravilhosa sem precisar estar vivendo no pecado. Ah, a senhora quer dizer, bispo, que a senhora não peca? Claro que eu peco. Aquele que diz que não peca já está pecando. Nós temos, a nossa natureza é pecaminosa. Nós herdamos essa natureza quando Adão pecou no paraíso. Deus deu uma autoridade para Adão. Adão preferiu pegar essa autoridade e entregar para o inimigo. Mas Jesus veio para resgatar essa autoridade. E eu tenho domínio sobre o pecado. Eu posso decidir não viver mais no pecado. Claro que nós pecamos no nosso dia a dia. Se alguém te aborrece, não dá uma vontadezinha assim de mandar para bem longe, de pegar um sapato e voar na cabeça, é normal. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. É normal você se aborrecer. É normal você ter vontade de xingar, não é? É normal você estar aqui, envolvido nesse mundo. Mas por saber que nós não podemos, muitas das vezes, quando fazemos, dobramos os nossos joelhos e pedimos perdão para o Senhor. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pedir perdão, se arrepender, não é ter remorso. Você tem remorso, meu Deus, pequei. Você fica com aquele remorso, pede perdão para Deus. Mas amanhã está fazendo novamente, isso é remorso. Se arrepender verdadeiramente é pedir perdão e nunca mais voltar a fazer. Esse é arrependimento e esse o Senhor perdoa. Nós precisamos entender, amados, que a vida não termina aqui. Que existe uma vida eterna e que nós precisamos
desejar, almejar essa vida. Nós estamos de passagem, sim, é verdade. Mas nós precisamos saber para onde é que nós estamos indo. E nós precisamos desejar ardentemente ir para junto do Pai. Em meio a essa pandemia toda que está acontecendo, onde nós estamos impedidos de sair, de ir e vir, né? Impedidos de até mesmo nos abraçarmos, impedidos de estar juntos. Esse é um momento de nós fazermos uma reflexão. O Senhor, Ele coloca diante de nós sempre alguma coisa para que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida. E isso é um momento que Ele diz, fica em casa. Quantos são de nós que o que menos faz é ficar em casa? Pouco sabe da esposa, pouco sabe do marido, pouco sabe dos filhos, pouco sabe da sua própria casa. Porque quem governa a sua casa é uma secretária, quem governa a sua casa é a sogra, é a mãe. E Deus está nos dando a oportunidade de verdadeiramente resgatarmos aquilo que Ele nos deu. A nossa família, o amor, a consideração, a responsabilidade, o respeito pela nossa casa, pela nossa família. O Senhor quer resgatar princípios que se perderam pelo caminho. Porque hoje o homem só quer saber de ganhar muito, muito dinheiro. Ele não tem tempo para nada, porque o dinheiro se torna a coisa mais importante na vida dele. E o Senhor vem querendo te resgatar, amado. Resgatar para que você olhe para o seu marido, para o seu filho, para os seus pais, para os seus irmãos e para você mesmo e ter aquele momento especial com Ele. Quantas vezes você chegou em casa cansado e a última coisa que você lembrou foi dizer obrigado, Senhor, porque eu vivi esse dia e nada me aconteceu. Mas eu chego tão cansado, porque eu saí do trabalho e vou para a faculdade, ou porque eu saí do trabalho e teve um aniversário para ir, ou porque eu saí do trabalho isso e aquilo, aquilo outro. E chega à noite, eu não tenho tempo de falar com o Senhor. E a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E nós precisamos sempre achar um tempo para estar na presença do Senhor. Porque daquilo que tu te alimenta é aquilo que te fortalece. Quando tu alimenta o teu corpo fica forte. Tu precisa alimentar o teu espírito, e o único alimento para o espírito é a palavra do Senhor. O único alimento para o teu espírito é tu dobrares o teu joelho e orar e clamar e falar com o Senhor. Amados, nós não podemos viver uma vida como se não houvesse amanhã. Nós precisamos preparar o caminho. Quantos nós perdemos nessa pandemia? Quantos se foram? E eu te pergunto, quantos se foram sem nem ao menos falar em Jesus? Sem nem ao menos querer falar, saber de Jesus? Sem nem ao menos traçar o caminho para a vida eterna? Nós precisamos preparar o caminho. Jesus está nos dando essa oportunidade. Nós precisamos refletir no Senhor. Parar de fazer só aquilo que a gente quer e ouvir o que o Senhor quer para nós. Como é que a gente pode fazer isso? É só ler a sua palavra. A sua palavra, ela está recheada daquilo que o Senhor deseja e almeja para nossas vidas. Mas nós precisamos de um tempo para sentar, para ler, para refletir naquilo que o Senhor está falando. E esse tempo só nós podemos organizar nas nossas vidas. Eu quero te apresentar Jesus. Jesus é o caminho que vai te levar à salvação. Jesus é o caminho que vai te levar à vida eterna. Jesus é o caminho que vai te levar até o Pai. Tem um ditado no mundo que não está na palavra de Deus que diz assim, que todos os caminhos nos levam a Deus. E é verdade. Porque todos os caminhos nos levam a Deus. Um dia todos nós vamos estar sentados ao tribunal para o juízo final. Mas apenas um caminho nos leva ao Pai. E esse caminho é Jesus. Quando você vai pelo caminho que vai te levar a Deus, você vai sentar no tribunal de Deus para ser condenado.
Mas quando você segue o caminho que te leva ao Pai, esse caminho é o da salvação. Você não passa pela condenação. Então é muito melhor você ir pelo caminho que vai te levar até ao Abba Pai, ao Paizinho, aquele que sempre nos recebe com amor, com carinho, aquele que, se nós estivermos vivendo uma vida seguindo reta com Jesus, Ele está sempre próximo de nós. É maravilhoso servir a Jesus, amados. E eu gostaria tanto que você sentisse isso, essa maravilha, esse prazer, esse júbilo. É muito bom. E eu creio que Jesus está entrando na tua casa, está entrando agora na tua vida e vai fazer uma revolução. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a tua história e você ainda vai ter júbilos de alegrias na presença do Senhor. É assim que eu desejo, é isso que eu almejo. Eu quero te apresentar Jesus. Você quer? Você quer conhecer Jesus? Levanta a tua mão se tu quer conhecer Jesus aí onde você está. Levanta a tua mão e diz: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero que tu sejas meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Jesus. Para que quando Ele vier, aquele que for achado no livro da vida será salvo. E o teu nome vai estar lá. Se tu levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu quero que tu sejas o meu Senhor e Salvador, escreve aí meu nome no livro da vida. Se tu declarar com a tua boca isso, tu vai ser achado no livro da vida. E tu e a tua casa serão salvos. Amém? Vem pra cá, vem com Jesus, aceita Ele, pede para Ele escrever teu nome no livro da vida. E nós vamos viver a vida eterna juntos com Ele na glória, aleluia. Amém? Beijo no teu coração, fica com Deus.